Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Cancelamento. Ato de cancelar, de tornar sem efeito ou nulo. Canceladura. Você acabou de escutar as definições para a palavra cancelamento, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Instagram, @DicionárioFeministaPod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que foi votado como a palavra do ano de 2019. Hoje, vamos falar de cancelamento. Essa prática de repúdio a figuras públicas não é novidade. Porém, houve uma enorme aproximação entre os famosos e o público devido às redes sociais. Com isso, também surgiram oportunidades para que os grupos se unissem para lutarem por mudanças extremamente necessárias. Foi com essa lógica que o movimento Me Too nasceu, em resposta aos casos de assédio cometido pelo produtor hollywoodiano Harvey Weinstein, em 2017. Em 2018, o jornal New York Times publicou uma matéria falando sobre o que hoje conhecemos como a cultura do cancelamento. Como exemplo, foram citados os casos envolvendo Taylor Swift, Kanye West e Gwen Stefani. Da lista dos famosos brasileiros que já foram cancelados, temos Anitta, Neymar, Brito Júnior e MC Gui. Tudo isso graças ao que foi denominado como o Tribunal das Redes Sociais. É nesse espaço de discussões que hashtags são levantadas para cancelarem figuras públicas. Em alguns casos, o alto número de menções ao alvo do cancelamento tem um efeito oposto. Com a alta recorrência de um dado nome das redes sociais, a celebridade em questão pode acabar ganhando seguidores, como foi o caso de MC Gui ao ser cancelado por ter postado um vídeo em que praticava bullying contra uma menor de idade. Em contrapartida, a cultura do cancelamento pode trazer repercussões que podem afetar inclusive a vida pessoal do alvo das críticas. Um caso bem conhecido aconteceu com o ator Kevin Spacey, que, após ter sido acusado por 5 casos de abuso sexual, teve seu contrato com a Netflix cancelado em meio às produções de House of Cards. Sua imagem ficou tão comprometida que os produtores do filme Todo o Dinheiro do Mundo preferiram apagar digitalmente o ator das cenas que haviam sido gravadas para o filme. Ai, Estelinha, que dia que a gente vai ser cancelada, hein? Então, menina, a gente, todas as pessoas que você, né, os influenciadores e tal, falando sobre o cancelamento, eles falam sobre o cancelamento já na sequência do tipo, não me cancelem. Você sabe que eu sempre tive muitos projetos paralelos, né, na minha vida, e eu nunca quis ter um projeto feminista porque eu tinha muito medo disso, assim, né, porque eu sou branca, eu sou hétero, e eu achava que as pessoas iam falar, ai, essa branca não sabe o que ela tá falando, ai, só fala bosta, e se não fosse você, eu acho que eu nunca teria feito um projeto desse, assim, porque você meio que, eu gosto dessa sua atitude de tipo, ai, me fala que eu tô errada, que eu quero aprender, e eu sou tipo, não, por favor, não me machuquem, não me cancelem. Eu tô num lugar muito privilegiado até. Eu acho muito fácil eu falar que, me critiquem mesmo, me cancelem mesmo porque eu tenho que aprender, porque eu nunca fui cancelada, né? Então eu tô numa posição muito confortável. Eu acho que o dia que isso acontecer, e eu falo assim mesmo, que o dia que isso acontecer, porque eu acho que esse dia vai chegar, talvez eu me arrepende, sabe? Eu fale, nossa, eu achei que o baque ia ser menor. E eu tô falando isso porque eu assisti um vídeo do Quebrando o Tabu, né, no canal do Quebrando o Tabu no YouTube, em que o Spartacus fala da experiência dele quando ele foi cancelado, e ele foi cancelado acho que 2 vezes, ele foi, tipo, rechaçado e tal, e ele explica como isso afetou na parte psicológica, assim, que ele ficou bem mal. Era um momento da vida dele muito específico, assim, que isso só piorou mais, que ele entrou em depressão, teve que fazer tratamento. Hoje em dia ele tá bem, ele sabe lidar com isso, mas eu acho que é um sofrimento, assim, sabe? Então, por isso que eu falo que eu tô numa posição muito privilegiada quando eu falo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente tem que abrir esse espaço pra discussão, porque se a gente tiver medo dela, eu não sei se a gente consegue mudar muito o mundo, sabe? Eu fico imaginando quantas pessoas deixam de criar, sei lá,
postar coisas por medo do que vão dizer, né? Isso sempre foi um medo, a partir do momento que as redes sociais nasceram, né? Isso sempre foi um medo. Mas agora eu sinto que, você falou que no roteiro aqui, que cancelamento foi a palavra de 2019. Eu sinto que, tipo, virou banal, né? Então, toda hora as pessoas são canceladas, toda hora tem briga por conta de coisa que, na verdade, era só uma coisa pra você conversar respeitosamente, sabe? Então, a internet tá tão violenta que eu fico imaginando se alguém tem, sei lá, já é inseguro, já tem problema de confiar no próprio trabalho, não sei o quê, ela não vai nem querer postar, entendeu? E aí isso é tão triste, né? Quantos artistas a gente tá perdendo, quantas discussões a gente tá perdendo, porque as pessoas estão com medo de como a internet tá violenta, né? O cancelamento, na verdade, a gente até falou no roteiro aqui no comecinho, que você rechaçar figuras públicas é algo que já acontecia antigamente. Não é uma coisa que, nasceu com a internet, é uma novidade. Eu acho que o que acontece é que a nossa aproximação com relação a isso está sendo diferente. Porque na internet a gente não tem que se expor tanto. Se eu quero criar um perfil fake, XXX, e colocar um personagem de desenho animado com uma foto de avatar, eu faço isso, entro no seu canal, acabo com você e vou embora. Então a gente tem essa proteção, né? E isso faz com que, é o que você falou, acaba banalizando. O cancelamento, assim, eu acho é um tema polêmico, assim, pra mim, pelo menos, porque ele cresceu, ele nasceu na internet, ele nasceu na internet, mas esse movimento que aconteceu na internet, ele começou por um bom motivo, porque ele começou junto com o movimento Me Too, que a gente tem que reconhecer que foi algo muito importante, principalmente pelo lado do movimento feminista. O que foi o movimento Me Too, amiga? O movimento Me Too, a gente até comentou em alguns episódios atrás, acho que foi sobre o episódio sobre assédio. Porque com as acusações, em 2017, quando começou as acusações contra o Harvey Weinstein, muitas mulheres apareceram na internet, usaram a internet para poderem se colocar na situação e dizer, eu também fui abusada, eu também fui abusada. E aí o que propuseram foi assim, todo mundo que já foi abusado, todas as mulheres que já foram abusadas, posta uma hashtag MeToo. E aí começou a bombar hashtags MeToo na internet inteira, e aí caiu a ficha das mulheres de que todas já tinham passado por isso e todas continuavam passando por isso. E se a gente não expusesse esses casos e não punisse as pessoas que estavam fazendo esse crime, cometendo esse crime, nada ia mudar. E a gente ia continuar nessa repressão que a gente já vinha vivendo faz tempo. E aí, o que veio como a consequência desse ato foi o cancelamento. Porque não adianta você só falar que você também foi assediada. Você precisa punir esse assediador, né? Senão, a impunidade ainda tá aí. Então, começou os casos de cancelamento. Tanto que o Harvey Weinstein, depois de anos, né? Depois de 2 anos, quase 3 anos em julgamento e tipo, desvalidando várias denúncias, não sei o quê, e aí apareciam outras, e aí desvalida, aí aparece outras, desvalida, ele finalmente foi sentenciado. E outros casos, como o do Kevin Spacey, cara, os casos do Kevin Spacey não aconteceram ano passado. Eles são de muitos anos atrás e começaram a aparecer agora justamente porque a internet achou esse fôlego. Na internet as vítimas acharam fôlego para poder falar sobre as experiências delas. E isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente ter noção. E se a Netflix cancelou o contrato e se apagaram ele digitalmente de cenas, isso que tem que acontecer, cara. As pessoas têm que começar a serem responsabilizadas pelo que elas fizeram. Mas foi há muitos anos atrás. Tá bom, mas as vítimas, elas continuam sofrendo psicologicamente pelo que aconteceu há muitos anos atrás. Então, não é justo que a pessoa não seja punida e saia. Ela não foi punida há muitos anos atrás e continue impune. Então, sim, e é muito triste, porque Kevin Spacey era um ator que eu admirava muito, assim. Eu, como estudante de cinema, ele sempre fazia filme cult e tal. Beleza Americana foi um dos meus primeiros filmes que eu, tipo, fiquei apaixonada. Mas, infelizmente, ele é uma pessoa de um caráter ruim, assim. E fazer o quê? É muito interessante você trazer esse fato de que você era muito fã dele, porque tem isso do cancelamento, né? Vou dar um exemplo aqui, meu, pessoal. Eu gosto muito das músicas do Michael Jackson. Mas saiu aquele documentário que se chama Living Neverland. Ele é da HBO, que é sobre algumas crianças que foram abusadas por ele quando
ele era... há anos atrás, né? Quando elas eram crianças, hoje em dia são adultos. E tem gente que é fã dele que continua falando que não, que essas pessoas só estão usando aquilo lá como palco e etc. E eu vou sempre acreditar na vítima, né? O Michael Jackson nem tá aqui mais pra gente colocar ele num tribunal e ver a justiça sendo feita, mas mesmo assim, eu sempre ouço muito mais a vítima, porque é muito fácil quando você tá numa posição de poder, né? Você sempre vai sair como o bom, porque ele é o rei do pop, né? Então a gente vai sempre gostar mais dele do que da vítima que tá querendo acabar com ele. Só que as músicas dele, eu não consigo parar de ouvir, sabe? Porque elas significam pra mim, elas são boas e elas vão continuar sendo históricas, sabe? Então tem isso do em que momento que a gente para de consumir a arte dessa pessoa, sabe? E tem o outro lado disso que também teve uma banda nacional, nem me lembro o nome dela, eu acho que nem vale a pena mencionar, mas saiu uma ex-namorada do vocalista. Faz muitos anos isso. Era uma banda bem X, assim, não era uma banda muito conhecida. Mas a ex-namorada desse vocalista falou que ele abusava dela e não sei o quê. E eu não conhecia essa banda. Eu já ouvi o nome dela, mas eu não era fã. E eu falei assim, tá, então eu não preciso ouvir essa banda, sabe? Porque eu já não conheço ela, então eu já nem vou ir atrás de saber o que ela produz ou não, sabe? É diferente do caso do Michael Jackson pra mim, entendeu? Que eu já conheço e já gosto. É muito complicado quando os nossos sentimentos como fã estão envolvidos, né? Eu vou trazer exemplos reais aqui, porque acho que fica mais fácil de explicar, né, Ju? E todo mundo conhece esses exemplos, então acho que vai ficar mais fácil de explicar. Por exemplo, quando falaram assim: "Ai, o Johnny Depp foi cancelado". Tipo, eu achava ele um bom ator, mas ele não era uma pessoa que, nossa, um ator que significa muito na minha vida, que eu tenho sei lá, que nem o Kevin Spacey, ele realmente era um ator que ele tinha que nem você falou do Michael Jackson, né, tem um significado na sua vida, minha descoberta na minha profissão, e na descoberta pelo cinema e a paixão pelo cinema. Mas o Johnny Depp não era uma figura assim pra mim. Então, quando rolou o caso de cancelamento com ele, que inclusive é muito polêmico, eh Já brigamos com nossos ixi, amigos por causa disso. já acabamos amizades por conta disso, quase acabamos amizades por conta disso. Quando aconteceu o caso do Johnny Depp, foi aquela coisa do tipo: "Ah, tá, poxa, que coisa, né, mas enfim, eu já nem não era tão fã, então tudo bem, agora eu só vou tentar evitar mais de consumir as coisas dele", mas só que assim, quando acontece com algumas pessoas que a gente gosta, eu tinha colocado esse tópico pra ser mais para o final do episódio, mas já que a gente tá falando sobre isso, eu vou já jogar aqui, que é o caso Mamilos, né, que foi polêmico. Esse caso foi polêmico, né, Ju? Uhum. Na verdade, esse caso Mamilos, eu confesso que, assim, eu já escutei muito Mamilos. Nitidamente é uma inspiração pra gente, né, Ju? A gente admira, a gente sempre traz aqui como referência. Mas o caso Mamilos, particularmente, eu não fiquei tão a par, assim. Eu descobri porque as pessoas vieram falar pra mim, porque sabem, né, que eu gosto e tal. Que foi o caso que aconteceu com a Nath Finanças. Né, que ela foi convidada de um episódio e tinha uma outra pessoa também que era convidado. Elas Primo fazem rico. o Primo Rico. Então esse episódio que elas fizeram com a Nath Finanças e o Primo Rico, elas sempre fazem isso nos episódios delas, elas sempre trazem os 2 lados da moeda, porque eu acho que essa é a proposta do jornalismo, a Ju até pode falar um pouco mais sobre isso, mas trazer 2 pontos de vista sobre o mesmo tema, e aí as pessoas debatem, e com isso a gente conversa, e a gente escolhe, eu acho que é aquela coisa que a gente falou da honestidade intelectual, da gente escolher de uma forma mais honesta qual é a nossa opinião, ou não escolher, mas pelo menos formar uma opinião sobre o assunto. E foi isso que elas fizeram nesse episódio. Eu entendo a proposta dela nesse sentido. Foi criar esses 2 pontos. Só que o Primo Rico, eu não escutei episódio, eu confesso, porque quando a história aconteceu, elas já tinham tirado. Quando eu fiquei sabendo da história, elas já tinham tirado o episódio do ar, então eu não cheguei a escutar. Mas dizem que o Primo Rico foi muito enfático na posição dele e acabou apagando a Nath Finanças. E isso acabou foi muito problemático, principalmente por conta da origem da Nath Finanças, né, que ela é uma mulher negra da favela, enfim, que ela explica para pessoas do mesmo ambiente dela, que são pessoas pobres, enquanto o Primo Rico tem como público pessoas ricas, né, que já estão, assim, com o dinheiro saindo pelas orelhas. E a gente sabe que a maioria do Brasil não tá com o dinheiro saindo pelas orelhas, né. A realidade da maioria dos brasileiros é igual ou parecida com a Nath Finanças. Então ficou muito desbalanceada a mesma conversa. Então houve o cancelamento das meninas do Mamilos por conta disso. A Nath Finanças se posicionou a respeito, falou que tinha sim ficado incomodada, que não tinha sido uma conversa para ela que tinha sido
digamos, agradável. Ela até comentou que não tinha recebido a pauta antes, que antes de publicar também elas não mandaram o episódio para ela, então ela não pôde avaliar, porque também na edição também você tira e põe muita coisa, né? Eu não tô dizendo que elas manipularam a edição, mas claro, quando a gente grava uma coisa, quando a gente edita e publica, às vezes uma coisa ou outra muda. E aí, com isso, as pessoas começaram a entrar na vida pessoal da Juvalau e da Cris Bartz, assim, a nível de ameaçar a família delas. Elas sempre expuseram no sentido positivo, elas sempre deixaram aberto, assim, pro público questões sobre as famílias delas, os filhos, os maridos, etc. Então, as pessoas começaram a usar isso pra atacar, entendeu? Ia começar a ameaçar a família delas, assim. E eu lembro que nessa época eu falei, cara... E aí eu vi a Cris, principalmente, postando, gente, a nossa família não, sabe? Sabe, a gente precisa separar as coisas e tal. E eu lembro que nessa época eu falei, cara, elas vão acabar. Elas não vão... Tipo assim, é uma pressão psicológica, eu imagino que eu me colocando na posição delas, eu fiquei pensando que eu iria acabar. Eu não ia conseguir aguentar, eu não ia segurar a bronca, eu só ia fugir, sabe? E no final elas tiraram o episódio, elas chamaram a Nath Finanças pra fazer um novo episódio, a Nath Finanças não quis, eu acho que até hoje elas não fizeram, também ela não quis fazer e continua nessa mesmo estágio. E elas continuaram, e seguiu, sabe? E acho que, eu não sei como tá a situação delas hoje em dia, mas eu acho que deve estar a mesma coisa que tava antes. Eu não sei, é uma coisa que me chocou, mas... É aquela coisa, né, Ju? A gente estamos nos expondo a esse tipo de situação, né? O problema do cancelamento é que não existem 2 pesos e 2 medidas, assim. Do mesmo jeito que elas foram canceladas, porque, assim, o problema do Primo Rico ter uma didática e um público mais elite, né, mais privilegiado, foi um dos problemas desse episódio. O outro problema foi que Juvalau e Cris Bartz também são privilegiadas. Então, é óbvio que elas se identificaram mais. Vale dizer que eu também não ouvi. Quando aconteceu essa polêmica, eu fui ouvir e já tinha apagado. Mas elas têm uma realidade mais próxima do Primo Rico do que da Nath Finanças, né? E o problema foi que elas cortaram muito a Nath, não deixaram ela falar. E não foi só ele, entendeu? Foi ela também. Pelo que eu li dos problemas, da discussão que rolou depois disso, né? Eu não ouvi o episódio, de novo deixando muito claro que não tem como a gente se posicionar em relação a isso, porque a gente não ouviu, né? Mas o que eu disse no começo é que não tem como a gente julgar como público um erro desse, que foi um erro que elas claramente depois ficaram envergonhadas, tiraram do ar, falaram assim, erramos, pedimos desculpa, já conversamos com a Nath, já estamos bem, ela não quer gravar, mas estamos bem, a gente já se desculpou. E segue o jogo, sabe? O trabalho delas quantos episódios elas têm? Sei lá, 100 episódios? Aconteceu esse erro. Elas deixaram de ser um pouco mais... Elas sempre são meio lá no meio do campo, né? Elas sempre são muito jornalistas mesmo. Eu admiro muito como elas conseguem sempre trazer 2 lados da mesma moeda, que a gente sabe aqui como é difícil de achar um convidado que seja de qualidade, e elas sempre acham 3, 4, assim, e não é porque elas são mamilos hoje, elas sempre foram assim, desde o episódio 1, né? E aí a gente vai lá e compara esse erro, que foi um erro em 100, que, beleza, foi um erro, elas tiraram o poder de fala, né, tiraram a voz da Nath, mas não dá pra comparar isso com o Kevin Spacey, com o Michael Jackson, com qualquer outro caso de abuso, com o Johnny Depp, sabe? Não dá pra gente cancelar um erro desse com a mesma fúria que a gente cancela um abuso, sabe? A gente tá aqui passivo ao erro, sabe? Do mesmo jeito que elas erraram, eu tenho certeza que a gente vai errar, se não já errou, sabe? E aí, vocês vão só falar assim, tá bom, então essas meninas aí não sabem o que tá falando, tchau, não quero nunca mais ouvir dessa pessoa. E quantas coisas boas elas já fizeram, né? Quantas pontes elas construíram, que é o logo delas, né? A marca delas é construindo pontes, e elas são muito boas nisso. Então eu acho que esse, pra mim, é onde o cancelamento me fere muito, assim, de ver como que não tem uma empatia com o erro do outro. A gente tá aqui pra errar mesmo, né? Pra discutir. E aí, uma pessoa que abusa sexualmente de outra pessoa, ela é ferida da mesma forma que uma pessoa que publica um episódio de podcast que tá interrompendo a outra, sabe? É isso que eu não consigo entender. Com esse tribunal do cancelamento, o tribunal das redes sociais, a gente
busca, a gente vasculha o erro, a gente tá sempre em alerta pra achar o erro, pra criticar, porque é fácil criticar, é fácil julgar quando a gente tá dentro da nossa casa, na frente da tela de um computador. E não tô falando que isso é ruim, como eu falei no começo, é muito legal a gente se unir e poder lutar e nessa proteção também encontrar vozes para poder acabar com repressões. Acho muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, essa vigília não precisa ser o tempo todo, porque é como você falou, essas mulheres que já trouxeram visões tão legais, já fizeram tantas 100.000 coisas boas, a gente vai lá e cancela, sendo que elas reconheceram o erro, tá? Uma coisa muito importante, acho que sobre o cancelamento é reconhecer o erro, sabe? Porque se a pessoa reconhece o erro, faz a errata e tenta arrumar, entende, sabe, 100% de que aquilo não deu certo, acho que tudo bem. Agora, eu acho que a gente persegue tanto essas pessoas enquanto a gente elege um presidente que tá há tantos anos merecendo um cancelamento, e só que aí chega na hora da urna a gente vota nele. Não sei, eu acho muito contraditório, sabe? Ao mesmo tempo que em 2019 a palavra do ano foi cancelamento, em 2018 a gente elegeu uma pessoa que já fez todos os possíveis discursos defendendo todos os tipos de preconceito. Então, pra mim, é uma coisa muito paradoxal, assim. Eu não entendo muito como funciona a lógica do tribunal da internet, das redes sociais. E o mais curioso ainda é que essa pessoa que se elegeu, a ferramenta mais forte que ela usa são as redes sociais. Eu fico triste porque eu acho que o cancelamento ele surgiu como uma forma muito bonita de se expressar e de libertação, mas ele tomou um rumo que eu não sei se é o melhor. E eu tomara que nos próximos anos a gente aprenda a entender um pouco mais. A internet, eu sinto que a internet ela tá num estágio de adolescência. A gente tá tentando entender como ela funciona e entender os altos e baixos dela pra gente poder fazer um uso dela melhor, mais rico, sabe? Então eu realmente eu torço pra que no futuro a gente melhore essa nossa convivência com a internet, sabe? Eu trabalho com a internet há muito tempo e eu realmente percebo, assim, que no começo tava todo mundo entendendo o que estava acontecendo, de repente todo mundo criou a sua própria voz e de repente tava todo mundo virando leão e agora eu acho que o próximo passo é a gente aprender a conversar, né? Porque uma das características para mim do cancelamento é você não ter empatia, né? Você não se colocar no lugar do outro e entender o porquê que ele tá falando ou fazendo aquilo. Eu tô dizendo, não estou considerando novamente, né? Esses casos de abuso, eu não tô falando de casos sérios de vítimas que passam por isso. Não estou falando disso. Estou falando de, sei lá, uma conversa que uma pessoa tweetou e de repente virou um sucesso aquele tweet e ela é cancelada. Tipo, sabe, uma pessoa X. E ninguém tenta entender aquilo. Eu vou contar o que aconteceu comigo umas 2 semanas atrás. Eu trabalho num lugar aqui, num festival. E a gente tá durante a época de festival, então a gente tá fazendo um monte de anúncio no Facebook. Só que tem um monte de empresa grande que tá cancelando anúncio no Facebook por conta da falta de posicionamento deles em relação ao Black Lives Matter e um monte de outra coisa. Só que eu, como um festival que tem 2.000 seguidores no Instagram e 5.000, sei lá, acho que 7.000 no Facebook, a gente depende muito disso, a gente é muito pequeno. Se a gente não fizer um anúncio no Facebook, a gente não vai ter ninguém assistindo os nossos eventos, entendeu? Só que chegou uma pessoa... Assim, o festival que eu trabalho, ele é muito inclusivo, ele é diverso, sabe? Tudo que tá por trás dele é ser um lugar que acolhe as pessoas, né? E se você for assistir todos os nossos eventos, você vai perceber isso. Você vai perceber que os nossos valores são esses. Só que chega uma pessoa X que viu esse anúncio nosso, ela não seguia a gente, ela não conhecia a gente e falou assim, esperava mais de vocês, tá todo mundo cancelando anúncio no Facebook. Hashtag cancelado. Aí eu fiquei tipo, mas você não sabe por que eu não parei o anúncio. Você não sabe o quanto isso é importante pra mim, sabe? E não é como se eu estivesse colocando milhões de dólares no Facebook. Eu coloco $200 por anúncio, sabe? Se eu não fizer isso,
o festival morre, não tem o que fazer, entendeu? Então, é muito fácil, nem tudo é preto no branco, né? É muito fácil você ver um anúncio lá e falar assim, puta, vocês estão errados. É muito mais difícil você chegar e falar assim, vocês não viram que tá cancelando? Eu queria entender qual é o posicionamento de vocês e por que vocês não cancelaram até agora. E aí, depois que o festival responder, falar assim, a gente não cancelou por XYZ, e mesmo assim você achar que não concorda com o posicionamento, aí beleza, segue o jogo, para de seguir, nunca mais participa de evento nosso, tudo bem, mas me dá um segundo para você tentar entender o porquê que eu não cancelei aquilo, sabe? Por que eu tô falando XYZ? É tudo muito assim, viu, não concordei, não... E tchau. Você não para pra pensar, você não para pra entender, você não para pra discutir, ter uma conversa saudável e respeitosa, sabe? Isso falta muito na internet, né? Então eu acho que realmente o próximo passo da humanidade dentro da internet é você ser um pouco melhor em relação a isso. Só que a gente tem que passar por esse abismo, né? A gente tá passando por esse fundo do poço, que é o cancelamento porque falou que não gosta de coxinha, entendeu? Quando eu falo aqui que eu quero críticas, sabe? Tipo, me tragam críticas. Também, assim, a gente nunca foi cancelado aqui no Dicionário Feminista, mas sim, já tivemos haters, assim. Pessoas. Só que, assim, uma coisa é a pessoa virar pra mim e falar assim: ah, você é feia, feminazi, odeio você e morra. A pessoa fala isso pra mim. Eu vou ler esse comentário e eu vou falar assim: então, discurso de ódio. Nesse seu comentário, você não criou nenhum argumento que mostre pra mim que eu sou tudo isso que você falou. Você só falou palavras de ódio e colocou lá. Então, no meu cérebro, eu fico muito em paz, assim, porque pra mim, a pessoa não tá provando nada. Agora, eu nunca tive alguém chegando em mim e falando assim: olha, Estela, quando você falou tal coisa em tal episódio, você errou porque você não sabe sobre essa história que aconteceu tal época. O dia que essa crítica chegar pra mim, o baque que ela vai ter em mim, psicologicamente, vai ser igual eu acho que teve com as meninas do Mamilos. Foi a vergonha, foi um sentimento de vergonha e um sentimento de... E aí sim, responder aquilo e falar, gente, erramos feio, erramos rude. Olha aqui, isso aqui, ó, que mostraram pra gente, é o que acontece de verdade e tal. Isso nunca aconteceu. Então, quando, por exemplo, você falou desse seu caso com o festival, eu iria olhar essa pessoa, esse comentário, e teria falado assim: então, mas você não me deu nenhum argumento, tipo, tirando o fato de que as empresas. Tipo assim, o seu argumento é: empresas grandes estão cancelando o Facebook, então você também tem que cancelar. Mas você não tá me trazendo um argumento que fale sobre o meu caso, entendeu? É igual você falar assim, todo mundo se joga da ponte, então você tem que se jogar. Se você não tá se jogando, você é uma pessoa ruim. Calma aí, mas você tem que entender o meu lado. Você tem que pegar esse fato que tá acontecendo fora e tentar ver como que ele se integra com a minha vida e com a minha... No caso, com o meu festival, né? No seu caso, né, Ju? E depois que a gente entender isso, pode ser que você mude a minha opinião. Mas você só chegar e me jogar isso na minha cara e ir embora, as chances de você mudar a minha opinião são muito baixas. E, além disso, quando você fala que eu tô cancelada pra você tá quebrando uma ponte de discussão. E eu acho que é isso, assim, a gente precisa, né, eu acho legal esse logo do Mamilos, e eu também super concordo. A gente precisa discutir, a gente precisa debater, a gente precisa trazer os argumentos. E não é que eu quero convencer você, mas é que quando eu argumento com você, eu também quero entender o seu ponto de vista. Porque é muito fácil cancelar, é muito fácil fugir, é muito fácil na internet, né, você dar um bloco, né, tipo, excluir a pessoa da sua lista, bloquear todas as postagens, isso é muito fácil, sabe? Eu quero difícil, eu quero ficar aqui horas discutindo com você sem usar palavras de ódio, sem usar discurso de ódio, usando embasamento, trazendo links confiáveis. Aí sim a conversa vai ser interessante, eu acho que aí sim a gente vai usar a internet de uma forma inteligente, sabe? Tem até um hater que chegou no nosso podcast no episódio de manspreading, porque a gente usou a hashtag manspreading, e essa pessoa, ela falava só em inglês. Então, não tem como ela ter ouvido o nosso podcast. Não tem como ela ter escutado o episódio e falado assim, vocês falaram bosta. Porque é em português, ela não ouviu a gente. Então, tem essas pessoas, né? Eu fico tentando entender
quão vazia é a vida dessas pessoas, porque assim, ela viu aquela hashtag manspreading e viu que a gente tava falando que não era uma coisa legal, provavelmente deve ter visto a tradução no Instagram, não sei, e aí ela chegou e começou a destilar ódio. Aí eu, tipo, mas você não conhece a gente? O que você acha que você tá mudando a vida de quem? Você não tem mais nada pra fazer, vai lavar uma louça, sabe? Não me enche o saco. É diferente de você ter ouvido 1 hora de discussão aqui, inclusive durante o podcast mesmo, a gente às vezes começa com uma opinião, depois de 1 hora conversando sobre o mesmo assunto, a gente já tá em outro patamar, né? A gente tá pensando em coisas diferentes. Então não tem como você ter um argumento forte o suficiente se você nem ouviu o nosso podcast, né? Você nem ouviu o episódio. Então, tem essa violência gratuita também que acontece, né? É uma forma muito rasa de lidar com ódio, né, Ju? E eu acho que isso é um perigo, assim, das redes sociais. Eu acho que ela proporciona isso pra gente. E eu não acho saudável. Eu não acho saudável você ficar buscando hashtags, por exemplo, hashtags com lutas feministas ou lutas antirracistas e ficar indo atrás das hashtags só pra criticar, sendo que você nem sabe o que essas pessoas estão falando. Eu não sei se isso faz bem pra alguém, sabe? Além do mais que é uma coisa que tem muita gente, né, muito influenciador fala. Se você não acredita naquilo, você acaba dando engajamento pra aquilo. Se você vai lá e comenta e critica e fica debatendo. Assim, eu não tô falando do debate saudável, tá? Tô falando só do discurso de ódio. Quando você faz isso, você tá gerando engajamento. Então. Vai ver aquilo, né? Então, no final das contas, se a sua intenção é derrubar alguém, você está fazendo isso errado. Eu acho muito legal um caso. Quando eu tava fazendo o roteiro desse episódio, eu lembrei de um caso que a Babi falou com a gente no episódio sobre racismo. Que ela falou que teve uma influencer branca que. Eu acho que ela falou que racismo era isso mesmo, que tinha que ser isso mesmo. Enfim, ela fez um discurso bem racista. E ela é uma pessoa rica, branca, mega privilegiada. E aí, o que aconteceu? As pessoas na internet se uniram. Eu não sei se rolou um cancelamento. Deve ter rolado um cancelamento, porque eles sempre vêm nesses movimentos. E eu sei que no final várias marcas começaram a cancelar os contratos com essa influencer. E depois de um tempo, ela foi proibida de ter. A conta dela foi excluída do Instagram e ela não podia mais ter a conta no Instagram dela. Porque era um discurso de ódio que ela estava promovendo ali no Instagram dela para várias pessoas. Ela tinha várias pessoas, vários seguidores, ela ganhava dinheiro com isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas cancelando outras pessoas sem saber de nada, a gente vê essas pessoas que elas tinham que estar. A gente tinha que estar voltando nossa energia pra essas pessoas, sabe? Porque eu acho que, assim, o que aconteceu com essa influenciadora é que provavelmente não, certamente alguém falou: olha, você tá falando isso, mas pensa bem, né? Vamos conversar. Tentou expor pra ela, né? Porque não é possível que ela não, não saiba das coisas que estão acontecendo no mundo. E ela se recusou a entender isso. E aí sim, eu acho que o cancelamento entra numa hora boa, entendeu, Ju? Eu acho que o que acontece assim, o cancelamento tem que ser o segundo passo da aproximação. O primeiro tem que ser o diálogo. Se o diálogo não tá funcionando, se essa pessoa que tem que escutar tá cortando a ponte, então aí sim o cancelamento tem que existir. Porque aí sim ela vai ter que sofrer as consequências daquela decisão que ela está fazendo de forma consciente. Agora, se ela faz um discurso que você percebe que às vezes foi inocente, ou. Porque é isso, o racismo, o machismo está enraizado na nossa sociedade. A gente não pode esperar que do dia pra noite todo mundo vire fada sensata. Ainda mais que a gente sabe que fada sensata não existe. Então, a gente precisa ter esse approach de falar assim: olha, você falou aqui a palavra denegrir, mas você sabe a origem dessa palavra? Ela é uma palavra totalmente ofensiva, ela remete a tais coisas. Então, se você puder evitar ou se desculpar, vai ser interessante. Eu acho que, né, é um posicionamento que vai ser muito bom pra você e tal. É isso que eu tô. E aí, se mesmo assim, daqui um vídeo depois, ela fala de novo a palavra denegrir, aí você tem que falar: bom, eu acho que, né, eu tentei. Não sei, né, Ju? Eu tô falando um monte de coisa assim, mas eu não sei o que você acha. A Nathalie Neri até falou sobre isso no Twitter dela, que existe o cancelamento da pessoa que é racista, conscientemente racista, que ela odeia negros, que eu não vou nem continuar, né, porque já é o suficiente. Mas existe também o cancelamento,
que não deveria existir, né? Mas o cancelamento de uma pessoa que usou uma palavra errada ou que fez um comentário errado. É totalmente diferente o discurso de ódio quando você tá usando uma coisa que você nem sabe, né? A gente, isso que você falou, a gente tá com. A gente tem o machismo e o racismo tão enraizado, e a homofobia também, que muitas vezes a gente não entende, né? E assim, ninguém tá aqui pra educar ninguém, a gente já sabe disso, ninguém tem a obrigação, né, de educar ninguém, mas se você tem a energia de tentar ajudar essa pessoa a melhorar, legal, então vai lá e ajuda. Mas é isso que você falou, é muito, muito doido a gente falar assim, você usou denegrir, você usou, sei lá, criado mudo, não vou mais ouvir o que você tem pra falar. Como se tudo o que você falou se reduzisse a isso, né? E isso também me fez lembrar muito de todos os casos de pessoas que foram canceladas por conta de tweets de 2005, sabe? Me lembrei muito da Joana Maranhão, que é uma nadadora que ela parou de nadar já faz pouco tempo, eu acho. E ela foi abusada por um dos técnicos dela quando ela era criança. Então ela passou a se tornar uma ativista também em relação ao esporte, em relação ao assédio. E ela tem os posicionamentos políticos dela muito claros, assim, né? Ela defendeu muito a Dilma, o Lula. Então é muito fácil de as pessoas irem atrás dela, odiando ela, né? Principalmente durante a eleição de 2018, que foi, né, um divisor de águas aí. Mas. E ela é realmente, claramente, né, contra racismo, contra a homofobia, etc. E aí começaram a pegar o tweet dela de 2000 e falar assim: ah, você tá vendo essa pessoa que vocês endeusam? Ela também fala XYZ. E ela podia. E o discurso dela, quando isso aconteceu, e continua acontecendo toda hora as pessoas perseguem ela, é que ela não vai apagar aqueles tweets, ela poderia apagar e ninguém nunca mais encheu o saco dela sobre o passado dela. Mas ela não vai apagar porque isso lembra ela de tudo que ela aprendeu durante essa jornada. Lembra que a Joana de 2005 falava esse bichinha. Só que em 2020 ela não fala mais. E aí ela gosta de ver a evolução dela e como ela aprendeu. E é tão bonito a gente evoluir, a gente tá aqui pra evoluir, a gente tá aqui pra aprender e olhar pro erro do passado e falar, nossa, olha como eu era escrota, olha como eu melhorei, sabe? E não é pra você, não é a mesma coisa de falar assim, em 2005 você abusou dessa pessoa, hoje em 2020 você tem que pagar por esse ato. É óbvio que você tem que pagar por esse ato. Agora você fazer um tweet em 2005 que seja racista, por exemplo, ou homofóbico ou qualquer outra coisa, ele não se aplica a mesma. O jeito que a gente lida com isso não deve ser o mesmo, né? A gente deve olhar aquilo e falar: olha, em 2005 eu era assim, em 2020 não sou mais. Totalmente diferente. É, inclusive, uma das coisas que, quando alguém é cancelado, alguém, por exemplo, eu venho aqui e falo a palavra denegrir, aí eu vou ser cancelada. Provavelmente as pessoas vão nas minhas redes sociais automaticamente já buscar coisas do passado que eu fiz pra poder suportar mais o argumento de que eu devo ser cancelada. Nossa, é um trabalho muito grande pra cancelar uma pessoa, né? Esse trabalho, essa energia podia estar sendo voltada pra educar e ensinar a pessoa sobre É o que muita ela... força de vontade, né? Tipo, o ódio é sempre um motivador, né? É. Incrível. Mas agora, como a gente tá aqui pra ser polêmica, eu quero trazer uma coisa que tem muito a ver com o que você tá falando sobre buscar no passado os erros do passado das pessoas. E eu queria comentar um pouco aqui, Ju, que o que tá acontecendo, eu acho que só nos Estados Unidos, posso estar errada, mas nos Estados Unidos que tá acontecendo muito fortemente, em que eles estão derrubando estátuas de figuras históricas. Eu concordo, você não concorda, não? Eu concordo super, mas aí a gente entra nessa questão de um debate no sentido assim, mas no contexto... por exemplo, vou falar uma figura que a gente tem um pouco mais de familiaridade, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi, né, um cara que a gente todo mundo conhece, toda criança conhece, ele é super, né, tipo, a obra dele é super valorizada, mas depois de muitos anos a gente percebeu o quanto que, inclusive na obra dele, ele colocava essas questões, mostrava como ele era racista, enfim, tinha vários preconceitos e tal. Aí, você cancela o Monteiro Lobato. E aí as pessoas ficam
Aí rola o debate do tipo, mas no contexto da época dele, sabe, aquilo era normal. A gente então tem que parar de consumir Monteiro Lobato? E aí, entendeu? Fica essa pra mim é uma discussão muito mais rica do que se o Felipe Neto vai ser cancelado ou não, sabe? Desculpa, Felipe Neto, mas eu prefiro muito mais debater isso, essas figuras históricas, assim. Como que a gente tem que lidar com isso? Sabe? Paramos de consumir? Derrubamos estátuas? Mas aquela pessoa também, sei lá, eu tô inventando, a pessoa que está destruindo a estátua, ela também descobriu cura pra doenças que, meu, salvaram um monte de gente, sabe? Mas e aí? Qual que é o nosso posicionamento com relação a isso, sabe? Eu pensei rapidamente aqui em uma solução, não sei se é a melhor, porque assim, a figura, as histórias publicadas por ele são muito importantes para a história do Brasil, assim, como cultura, né? E eu pensei no que aconteceu com Dumbo, que era uma história super racista, né? E pedófila, totalmente errada. E eles pegaram essa história que é muito importante para a história da Disney e eles foram lá e eles recontaram. Pegaram só a parte boa, porque Dumbo também tem uma parte bonita. Eles recontaram aquela história de uma maneira linda e apagaram todos os erros relacionados com essa história. Então, talvez seja legal fazer uma releitura de Monteiro Lobato que seja mais pertinente com o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Porque realmente, Dumbo foi feito em 1920, sei lá, uma coisa assim. Monteiro Lobato, 1950, não sei também. Então, eram outras épocas, né? As circunstâncias e a realidade eram diferentes, né? Não existia esse tipo de debate como existe hoje em dia. Então, é muito difícil a gente apontar e falar, nossa, olha isso, que absurdo, nunca mais vou ouvir. Só que e as partes boas, sabe? Monteiro Lobato, ele abriu a nossa mente, né? Eu vejo a minha mãe, ela via muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo quando ela era criança e ela amava. E foi importante para a criatividade dela, foi importante para ela de diversas formas. Então tem coisas positivas também. Então, como eu acho que é uma obra tão antiga, eu acho que vale a pena, assim, essa releitura, da mesma maneira que aconteceu com o Dumbo, e vai acontecer também com a Mulan, que a Mulan também tem várias coisas racistas, né, em relação à cultura chinesa, e eles vão tirar tudo isso e estão fazendo o live action de uma maneira mais atual e certa, né? Que tem certo e errado nesse caso, né? O Walt Disney não está vivo, mas a empresa está viva para poder consertar os erros e mostrar que entendeu onde errou. Agora, o Monteiro Lobato já se foi. O Michael Jackson, que você trouxe exemplo aqui, também já se foi. Será que se eles estivessem vivos e tendo essa conversa, eles iam... É que no caso do Michael Jackson foi um caso... Ele cometeu um crime, né? Não tem muito como a gente defender. Nem queremos. Mas, por exemplo, Monteiro Lobato. Talvez se tivesse uma conversa com ele, eu não sei, assim, a gente tem que entender um pouco também. Agora, a gente tem que entender um pouco também como que a gente tem que funcionar, pensando junto aqui, tá? Como que a gente tem que funcionar nesse sentido de julgamento, de falar assim, essa pessoa tem que ser cancelada, e essa pessoa, a gente pode tentar dialogar com ela, ou então é um erro que é passível, é uma pessoa que está passiva, assim, ela errou, sabe? Mas a gente tem que nem você falou, achar os lados positivos, o que ela trouxe de bom pela sociedade, tentar balancear. Eu acho que quando a gente fala de um crime, um abuso, né, uma tortura, porque o que eu tava vendo de alguns casos de estátuas de médicos é que eles torturavam mulheres negras para poder descobrir a cura. Por exemplo, acho que teve um cara que ele é considerado o pai da ginecologia, que ele fazia os experimentos dele em mulheres negras sem anestesia, porque ele acreditava que mulheres negras aguentavam mais a dor. Então, você imagina, né? Uma mulher sofrer cirurgias ginecológicas sem anestesia. Então, quando eu vi isso, eu falei, tem que derrubar a estátua dele e tem que abrir o caixão dele e tacar fogo, sabe? Você fica revoltado. O sentimento de ódio, de novo, o sentimento de ódio é muito grande, sabe? A gente fica muito revoltado. Então, para esse tipo de caso, de tortura, eu caracterizo isso que ele fez como tortura. É difícil da gente pensar que a gente tem que dialogar. Da mesma forma como porque é crime, né? Porque é um crime. Da mesma forma que o Kevin Spacey, a gente não tem que dialogar. O caso do Michael Jackson não tem diálogo. Você cometeu um crime. Agora, uma pessoa, né, que usa a palavra denegrir, ou que, sabe, eu acho que aí a gente tem um espaço de conversa, mesmo o Monteiro Lobato, né? A gente tem um espaço de conversa, e o que eu ouvi falar também, que eu também não sei se eu concordo, é que a arte, ela não necessariamente tem que militar. A arte, ela tem que
Ela não pode ser colada com a militância, sabe? Porque senão você limita o espaço criativo. O espaço criativo, justamente, ele tá aí para gerar, para provocar, para gerar ideias e diálogos. Então, se você limita ele, se você limita dentro do espectro da militância, aí eu acho que talvez não caracterize, você descaracteriza a arte. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque justamente esse é o argumento de muitos comediantes por aí. Enfim. Tem arte e arte, né? Tem arte que é assim e tem arte que é assado. Não tem uma regra do jeito que eu vejo arte. É totalmente... Cada um interpreta do seu jeito, né? E eu acho que a partir do momento que a gente tenta enquadrar, a arte tem que ser assim, porque a arte tem que ser assado, é aí que a gente limita, né, a criatividade da pessoa. Mas antes de você falar isso, eu já estava pensando no Monteiro Lobato de novo, que pelo que eu sei dessa polêmica do Monteiro Lobato, é que ele foi racista na maneira como ele desenvolveu a Dona Benta, né? Tia Anastácia, isso. Então, assim, enquanto você estava falando, eu pensei no quanto a arte dele, a história que ele criou, refletia a realidade, sabe? Naquela época era assim. E a arte reflete muito a realidade, né? Então, não tô querendo aqui passar pano pra Monteiro Lobato por ele ter sido racista, mas eu acho que foi uma maneira dele reproduzir o que ele via, sabe? E tá errado, tá errado. Só que a gente também tem que colocar as coisas dentro do contexto, né? Naquela época era assim. E hoje em dia a gente fala tá errado, e se a gente for recontar aquela história, a gente pode recontar de uma maneira mais correta. Só que é muito difícil a gente apontar o dedo e falar assim, olha essa bosta que você criou, sendo que aquilo era o que ele tinha acesso, né? Eu acho que aquilo que você falou, você acha que o Monteiro Lobato hoje em dia, se a gente tivesse uma conversa com ele ia mudar? Acredito que muito provável, porque ele era um gênio, né? Ele era uma pessoa muito esclarecida e inteligente. Eu não acho que ele seria bolsonarista, entendeu? Eu acho que ele seria aberto a recontar essa história de outras maneiras e criar histórias novas, melhores, como acontece muito com a Turma da Mônica, muito. Apesar do Maurício de Souza, eu acho que ele tem até foto com o Bolsonaro, umas coisas assim, os roteiros dos gibis deles são super inclusivos, super atuais. E se você for voltar em algumas obras dele, eu tenho certeza que foi racista. Tenho certeza absoluta. Eu boto minha mão no fogo pra falar que ele foi racista no passado, sabe? Porque somos, e porque era ainda mais fácil de você passar, né? Era fácil de você fazer piada em relação a isso. Hoje em dia já não é mais. Então, eu sempre gosto de ter um pouco de empatia com o passado também e entender que era outra realidade, né? Uma coisa que, inclusive, eu escutei a Cris Bartz falando é que, por exemplo, ela tem filhos pequenos e ela falando assim, que quando a gente, por exemplo, tem uma obra de Monteiro Lobato, que a gente sabe que tem todos esses conceitos close errado, vale a pena a gente, então, privar as crianças de ter acesso a essas coisas? Ou a gente aproveita, né? Que palavra horrível, mas assim, a gente expõe elas, mas no sentido de... Então, não é esquisito alguma coisa nessa história? Que é o que a Cris Bartz falou que ela faz, assim, ela tava assistindo um desenho com a filha dela, e aí, sei lá, tinha algum conceito do desenho que tava meio esquisito, que era meio close errado, e aí ela virou pra filha dela e falou assim, nossa, não tem uma coisa esquisita nesse desenho? E aí a filha dela fez essa reflexão, sabe? E aí juntas elas foram desenvolvendo esse pensamento crítico, essa análise crítica em relação àquilo que elas estavam assistindo. Então eu não sei, talvez, se privar disso seja uma solução, entendeu? Talvez, como existe esse marco na história, por que a gente não olha para ele e se propõe a fazer essa análise crítica, entendeu? Do tipo, poxa, mas por que a tia Anastácia é retratada assim? Por que a Dona Benta é retratada assada? E aí a gente consegue entender de novo, a gente entende por que a gente tem aquela opinião, sabe? Sobre o cancelamento da Cris Bartz, como ele foi diferente, como ele afetou a família da Cris diferente do que afetou a Juliana Valauer, né? Porque a Cris, ela adotou uma filha que é negra e caíram matando
no fato dela ser, sei lá, politicamente correto, ter adotado uma filha negra só porque XYZ, porque ela é lacradora, não sei o quê. Falam muito isso do Mamilos, né, que elas são lacradoras. Eu tô esperando também virem falar isso da gente, que a gente só tá aqui pra lacrar. E como foi diferente, como afetou a família da Ju, porque a Ju tem filha branca, loira, é filha biológica, né, então a gente vê como o racismo também ele foi muito escancarado nessa situação, porque as duas mulheres não foram afetadas do mesmo jeito. Enquanto uma tem uma filha que é negra, ela foi afetada de uma maneira muito mais violenta do que a que tem filha branca, né? E voltando ao que você falou agora sobre análise crítica, achei ótimo isso que você falou, porque é exatamente isso que debatem em relação às estátuas que estão derrubando, né? Tem muita estátua que foi feita para gente, para torturador durante a ditadura, tem muita estátua errada. E essas são. Gente racista, muito, né? Estão derrubando agora. E essas são as estátuas que realmente eu acho que não devem existir. E aí, um argumento que trazem normalmente é assim: mas aí você vai apagar a história, você não vai aprender nada com ela. Se você for na Alemanha, eles têm todo um museu voltado ao Holocausto. É aí que está a diferença. No Brasil ou nos Estados Unidos mesmo, tem estátuas que endeusam essas pessoas. Elas estão ali, se você for ler o texto que está embaixo explicando quem que é aquela pessoa, é só endeusamento, é só que ela fez historicamente, tipo, ela foi pessoa XYZ na ditadura. Enquanto no Museu do Holocausto, é uma vergonha que eles expõem para aprender com aquele erro. Em momento nenhum eles falam, olha o que aconteceu no Holocausto, vamos matar mais gente? Olha como eles foram legais, olha como isso aconteceu e foi positivo pra gente. Eles usam aquilo como uma maneira de aprender e não repetir mais os erros. E eu acho que isso no Brasil falta muito, né? O reconhecimento histórico. A gente esquece muito, a gente sempre fala isso, né? Brasileiro esquece muito. A gente esquece da nossa história e a gente não aprende com os erros do passado. Então, é só isso que eu queria trazer de diferença entre endeusar, porque a estátua é um endeusamento daquela pessoa, né? É um marco histórico de tudo que ela fez de positivo, mas em momento nenhum, naquele texto, vai falar assim: olha, essa pessoa foi uma pessoa que foi influenciadora, foi muito influenciadora durante a ditadura, não sei o quê, e ela matou 50 pessoas. Não vai falar isso, entendeu? Enquanto no Museu do Holocausto vai falar, não sei quantas mil pessoas morreram aqui porque Hitler fez XYZ e não é legal, sabe? Eu nunca fui no Museu do Holocausto, eu não sei o que tá escrito, mas eu sei que por trás desse museu tá sempre esse aprendizado, enquanto nas estátuas que estão sendo derrubadas, elas estão sendo derrubadas exatamente porque não tem o aprendizado com o erro do passado, né? Eu fui pra Berlim e é bem o que você falou é bem real, assim, o que eles lembram, se alguém fala isso, é do tipo, mas assim como em Berlim a gente tem o Museu do Holocausto, a gente tem que ter essas figuras do Brasil, então é porque essa pessoa nunca foi pra Berlim, porque você não sai do museu feliz, sério, você sai chorando, você vê cartas das vítimas, tipo assim, eu não vou dizer que é um apelo emocional, mas não tem como não se emocionar, sabe? Então eu acho que as pessoas que falam isso, elas não entendem o que é o Museu do Holocausto. E a gente, no Brasil, é o que você falou, a gente esquece, e a gente já falou disso no podcast, que a gente cometeu um erro muito grotesco, que foi apagar a história da escravidão no Brasil, que foi sim um crime absurdo, de que muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas, muitas, sabe, enfim, coisas que, se a gente começar aqui, a gente não para mais de listar de coisas erradas. E a gente não tem a memória disso, a gente não tem isso registrado com tanta representação no Brasil quanto eu acho que deveria, pra gente lembrar o quanto que a nossa sociedade ainda vive. Por isso que eu acho que a gente tem essa dificuldade, né, de sair de quebrar a estrutura racista em qual a gente vive, porque a gente não lembra, né? As crianças, elas não vão no museu lembrar quão foi cruel a história da escravidão no Brasil. Não existe isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que você lembrou bem, assim, a gente esquece e é feio. Então, com certeza, eu trouxe essa questão das estátuas, mas para gerar reflexão. Mas eu também concordo com você de que tem que derrubar sim, sabe? E que a gente tem que fazer algo a respeito disso sim. Uma coisa que eu só queria pincelar, porque na verdade eu nem sei muito sobre esse assunto, mas eu sei que você sabe. O qual eu acho que foi interessante esse ano,
com relação ao tema de cancelamento, a questão do BBB. Porque foi um tal de cancela e descancela que eu acho que... Por isso que eu tenho uma esperança boa com relação à internet. Eu acho que as pessoas começaram a cair a ficha o quão sem sentido tava sendo essa história de cancelar e descancelar gente. Você não tem essa impressão, Ju? Agora que passou o BBB, né? Durante a gente tava meio confuso, mas agora, de fora, assim, olhando, eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação em relação a Manu Gavassi, né, que endeusaram ela muito, de repente ela falou uma coisa errada e cancelaram ela, e aí de repente falaram assim... É engraçado, né, porque o BBB a gente acompanha a pessoa como ela é realmente. Então, é isso, gente, a gente vai acertar, a gente vai errar. Se vocês tivessem uma câmera acompanhando eu e a Teca, vocês iam ver que a gente também fala coisa errada. Então, eu acho que é engraçado isso, porque a Manu, ela é uma pessoa muito sensata, né? Então, as pessoas estavam endeusando ela por ela ser sensata, e de repente ela cometeu um erro. E aí, de repente, viram de novo assim, não, mas calma, ela voltou a ser sensata. Não é que ela voltou, ela continua sendo a mesma pessoa, ela errou, ela acertou, e foi interessante isso mesmo, das pessoas verem que não tem uma pessoa que não cometa erros, né? Como a gente falou no episódio passado com a Lela, até mesmo pessoas que fazem parte da comunidade LGBT cometem o erro de ser homofóbico em algum motivo, e assim por diante. Mas é engraçado ver como foi diferente o jeito que cancelaram Manu, o jeito que cancelaram Babu e Prior. Porque o Prior, ele realmente foi abusivo, né? Ele realmente cometeu crimes, e não foi o mesmo jeito que cancelaram o Babu, né? O Babu foi cancelado por muito menos. Então, o que eu acho interessante do BBB foi isso, assim, de ver como são 3 personagens muito característicos da nossa internet, né? Que é um homem negro, pobre, gordo, que é uma menina feminista branca hétero, fada sensata, e que é o hétero topzera. Então a gente viu como a sociedade a sociedade reage de maneiras diferentes de acordo com o que aquela pessoa representa. Isso, pra mim, do BBB foi super um estudo sociológico, eu adorei. E se as coisas que o Bolsonaro fala fossem faladas por uma pessoa, um homem negro? E se fosse uma mulher negra? Nossa. E se fosse uma mulher negra lésbica? Trans? Será que ia ter sido eleita? O que você acha? Eu não sei nem se vale a pena. Tô cansada desse homem. Mas acho que não, né? Eu tô assistindo uma série documental que se chama Surviving R. Kelly, que... Você já ouviu falar sobre isso? Eu já tinha ouvido falar, pincelado, assim, e nunca tinha me aprofundado. O R. Kelly é um cantor de R&B muito, muito famoso. Ele é compositor de I Believe I Can Fly, entre outras, mas essa é a mais famosa. E ele é pedófilo. E o caso dele aconteceu nos anos 2000, no começo dos anos 2000. E as vítimas deles eram sempre adolescentes negras. E ele foi para tribunal, e ele não foi, até hoje, eu não sei, falta um episódio ainda, eu não gosto nem de pesquisar, porque, tipo, não tem como ter spoiler da realidade, né? Então eu não pesquiso no Google para saber o que aconteceu, porque eu gosto de ver a série. Mas, até 2018, que foi quando onde eu tô da história, ele não foi condenado. E não foi cancelado também, assim. Ele continuou lançando música, ele continuou na indústria, óbvio, ele perdeu um pouco do público dele, mas de início não, assim, né? E aí tem um jornalista negro, que ele estava acompanhando o caso, ele acompanhou desde o início, e aí ele fala assim, eu amei que ele fala, eu não quero fazer disso um caso de raça. Mas, aí eu já adorei, né? Que se tem um mais é porque vai ser um caso relacionado à raça. Mas, se aquelas crianças que foram abusadas por ele fossem brancas, ele teria sido culpado. Então, é engraçado de ver como o cancelamento ele vai atingir as pessoas de maneiras diferentes, né? Se uma mulher branca, hétero, falar alguma coisa XYZ, ela vai ser cancelada de uma maneira diferente do que uma pessoa que é negra. Ou então, o caso vai ser julgado de maneira diferente porque a vítima é branca ou negra. Então, a gente
A gente sempre entra na raça aqui, né, amiga? Não tem jeito. Eu queria só terminar falando sobre como a gente tá falando aqui de internet muito, né? Internet, sei lá, não é uma coisa física, né? A gente falou muito de como isso afeta psicologicamente as pessoas, como muda as pessoas, e como é difícil de seguir depois de ser cancelado, mas sempre existiu, né? Mas eu acho que agora no Brasil, mais ainda, existe fazer justiça com as próprias mãos. Eu vi um caso de uma pessoa, de um homem, que ele estava sendo investigado como um suspeito dentro de um caso de violência. E foi naquele. Como que é o nome daquele programa? Cidade Alerta. A cara dele apareceu no Cidade Alerta. E aí, ele estava andando na rua, esse grupo de homens reconheceu ele. E foi logo depois, assim, no mesmo dia que ele passou no Cidade Alerta, as pessoas bateram nele. Eu não sei o que aconteceu, se ele morreu ou não me lembro. Mas isso mostra como tá saindo da esfera virtual, né? As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos, cancelando as pessoas, que nesse caso é tipo espancando as pessoas. Então é interessante da gente observar que a gente sempre fala muito sobre internet porque é onde a gente vive, né? Muitas vezes, mas como isso também está refletindo o físico, né? A realidade das pessoas. Eu acho que o cancelamento passou dos limites. Por isso que eu falo que esse tema é muito contraditório, porque ao mesmo tempo eu reconheço o lado bom do cancelamento e eu acho legal alguns movimentos e alguns resultados que teve, mas é o que você falou, ele chega para tentar reparar erros na justiça, né? Casos que foram julgados erroneamente, mas não é certo porque se a justiça ela é falha, não é certo a gente tomar ela para nós, né? Talvez o certo seria cobrar que tenhamos uma justiça mais assertiva, mas ao mesmo tempo a gente tá conquistando coisas. Então, eu tô falando aqui, mas eu não tô chegando a conclusão nenhuma mesmo, porque eu não tenho opinião formada. Esse tema é polêmica em cima de polêmica em cima de polêmica. Eu não sei porque a gente escolheu falar sobre ele. A gente ia ser cancelada no final. A internet traz essa sensação de que a gente pode tudo, né? Então a gente pode fazer justiça, já que a justiça não funciona, vamos cancelar essa pessoa. E isso também mostra como a nossa sociedade é imediatista, ela quer o resultado na hora, né? Tipo, eu vi que você fez isso, agora eu não quero mais que você faça parte da sociedade. Ou então, o que é um absurdo de errado, que foi esse caso desse cara que apanhou, é você julgar o que é certo, né? Tipo assim, não tô dizendo que cometer um crime é certo ou errado, quer dizer, é óbvio que é errado, né? Mas as consequências desse crime não cabem a você, né? Apanhar não é a consequência desse crime. A gente já viu que violência não é a solução para pessoas que cometeram crime, sabe? Agora a gente vai entrar aqui num assunto mais profundo ainda, que é como a gente lida com pessoas que cometeram crime, mas eu acredito que bater nessa pessoa não é a solução. Ela não vai melhorar, ela não vai deixar de cometer um crime por causa disso, sabe? E só mostra como a nossa sociedade está cansada também, né? Cansada, imediatista e violenta. Acho que são essas três conclusões que eu chego do cancelamento. E eu acho que, em relação à internet, a solução mesmo é a conversa, né? Não sei, amiga. Eu acho que esse é realmente um episódio que vai deixar abas abertas. Você fala assim pro cidadão, você fala assim, olha, você não pode ver um cara que tá foragido e bater nele, mas aí você olha na televisão um policial branco batendo numa mulher negra, né? Que também não é certo, né? Então, e aí a justiça, quem que tem? Ninguém tem. A justiça existe justamente para que a gente não tenha que fazer com as próprias mãos. Mas se a polícia, que é uma figura do Estado, tá fazendo isso com as próprias mãos, olha, tô falando que é polêmica em cima de polêmica. Se a gente cavar, ixi, mas vai sair muita polêmica ainda. Pois é. Mas, gente, não vamos bater em ninguém, não, tá? Faça, como que é? Faça amor, não faça guerra. Não, e também tem o movimento Create, Don't Hate, né?
Bom, então agora a gente vai para aquele momento das notas de rodapé, em que a gente retoma as referências que a gente falou durante o episódio e traz novas referências, caso você queira se aprofundar no tema de hoje, que é cancelamento. Eu falei de Surviving R. Kelly, que eu não sei no Brasil, essa é uma série documental, mas ela é bem sensacionalista. Ela é, sabe, série que ela foi feita pra TV, então, tipo, ela tem que prender você nos comerciais, etc. Então tem umas coisas que eu tô, tipo, meio cansada, mas é interessante de ver o histórico do abusador e como eles entrevistam psicólogos para entender o comportamento do abusador. É muito interessante, mas também é um pouco sensacionalista. E também, se você tem algum gatilho em relação a abuso, não assista, porque eles descrevem bastante, assim, os abusos, é bem pesado. Mas é uma série bem interessante para você entender o abusador e entender que a vítima, a culpa não é da vítima. Achei super interessante. Aqui no Canadá tá disponível no Netflix. Depois que a gente editar esse podcast, a gente vai colocar onde no Brasil está disponível. Falei de Dumbo. Eu falei as duas coisas que eu tenho de nota de rodapé, acho que acabei, pelo menos, pincelando ao longo do episódio. A primeira delas é o vídeo do Quebrando o Tabu, no canal deles que eles têm no YouTube. O canal é muito legal, eu recomendo todos os vídeos do canal. Mas o que eu falei especificamente hoje foi com o Spartacus. No vídeo, é que esses vídeos, assim, eles chamam, como que é? Mude a minha ideia. E aí eles pegam uma pessoa que tem uma opinião e trazem outras pessoas que ficam debatendo sobre aquela opinião. E o que Spartacus está dizendo é: a cultura do cancelamento deve ser cancelada, mude a minha ideia. Muito, muito legal. Recomendo, porque inclusive, aquelas que... Eu sou boa, né, em fazer comercial para as coisas. Mas nesse vídeo, eles inclusive trouxeram uma pessoa que cancelou o Spartacus quando ele foi cancelado, para eles debaterem. É muito legal. E outra coisa que eu falei também foi um episódio do Café da Manhã, que é aquele podcast da Folha de São Paulo. Muito, 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 muito bom. Tem que escutar todo dia de manhã pra ficar atualizado. E eles fizeram um episódio sobre cancelamento. O título do episódio é Este Episódio Será Cancelado. E eles entrevistaram uma psicóloga que trouxe esse olhar mais da psique humana com relação ao cancelamento, né? A cultura do cancelamento. É muito foda, ela fala de coisas muito interessantes. Algumas coisas que eu trouxe aqui, por exemplo, a questão do Monteiro Lobato, que falou da questão da arte não poder militar e etc e tal, que eu não sei se eu concordo muito, mas de novo, não é porque a gente não concorda 100% com algum conteúdo que ele é ruim. Então recomendo, é muito bom esse episódio, muito esclarecedor. Queria falar também que quando a gente publicar esse podcast, a gente já vai ter gravado, mas amanhã nós vamos gravar com as meninas do Elas Pesquisam, que é um podcast incrível. Então vai estar disponível no YouTube delas. Vocês vão poder ver essas carinhas com cara de sono, porque vamos gravar de manhã e é na hora do almoço para vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre também a cultura do cancelamento, vai falar sobre ativismo digital. A gente ainda não gravou, mas eu tenho certeza que a conversa vai ser muito legal, porque elas são ótimas. Ai, tô muito empolgada, ansiosa, e vai todo mundo assistir, provavelmente. Vai ficar no YouTube depois, então pode assistir depois se não conseguiu assistir no dia. Quero ver todo mundo assistindo, hein, gente? Vai virar podcast também. Elas vão extrair o áudio e vai pro Spotify e pras outras plataformas. Então, vamos lá dar um amor pra gente. Acho que depois dessa conversa a gente vai pensar 2 vezes antes de cancelar alguém, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que faz parte do tribunal das redes sociais, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que tá precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.